Para os habitantes de Manaus, no Brasil, Wallace Souza era um herói. Através de seu programa de TV, ele encorajava a denunciar os traficantes de drogas e assassinos mais cruéis. Ele ouvia atentamente as denúncias dos habitantes pobres da comunidade que viviam assediados pelo crime organizado e até se arriscavam por eles. As câmeras e repórteres do seu programa TV Livre eram sempre os primeiros a chegar e estavam dispostos a mostrar tudo. O show informativo que Wallace Souza montava não parecia temer nada. Desmascarava criminosos, mergulhava de cabeça nos bairros mais perigosos e ilustrava a história violenta que se desenrolava nessas ruas. Durante os anos 90 e a primeira década de 2000. Por tudo isso, o corajoso Souza era um ídolo popular. Ciente disso, o homem se lançou na política e lá também colheu sucesso e admiração, pelo menos por um tempo. De repente, ficou sob a suspeita mais brutal e inesperada quando seus detratores começaram a sugerir que ele mesmo incentivava e provocava os crimes que depois ia cobrir. Mas não nos antecipemos. O caso de Wallace Souza levanta questões que hoje, com as redes sociais, parecem ter uma relevância renovada. Até onde pode chegar alguém sem escrúpulos apenas para chamar a atenção do público? Qual é o limite ao retratar um fato sangrento? Wallace Souza era realmente um gênio criminal que montou um enorme plano para se beneficiar ou apenas foi vítima de uma conspiração ainda maior? O trabalho dele era genuíno e desinteressado? Isso afetou interesses obscuros? Quem mente e quem diz a verdade nesta história? Para tentar responder a esta e outras incógnitas, vamos mergulhar no obscuro caso de Wallace Souza. Do sangue. Antes de ser um apresentador de TV conhecido por conseguir furos de reportagem, Wallace era um jovem comum, exposto aos perigos de Manaus. Cresceu nessa cidade, a mais extensa e populosa do estado do Amazonas, no Brasil, sem sequer imaginar que acabaria se tornando um dos habitantes mais poderosos e ilustres. Nasceu em 12 de agosto de 1958 e foi criado lá. À medida que a situação social e econômica da área se deteriorava e a criminalidade aumentava nas ruas. Talvez tenha sido isso que o inspirou em 1979 a se tornar policial. Pouco se sabe sobre este período na vida de Wallace, que terminou abruptamente em 1987 quando se aposentou da força. Algumas fontes apontam que ele não se demitiu, mas foi demitido. O motivo? Novamente, dizem que a polícia começou a investigá-lo por suspeitas de fraude e roubo de combustível. A verdade é que ele ficou fora desse mundo que claramente o atraía muito e teve que tentar a sorte em outra área. Foi então que ele começou a se interessar pelo jornalismo, mas não de uma forma tão solene como alguns repórteres buscam. O objetivo de Souza estava longe da apresentação sóbria das notícias ou de uma visão aparentemente objetiva da realidade. Ele queria se meter na lama, mostrar histórias violentas e marginais, sem medo de se sujar de sangue, até chegar ao sentido mais literal da expressão. Em 1996, foi ao ar a primeira transmissão do Canal Livre, um peculiar programa de notícias focado quase exclusivamente na temática policial. Em Manaus, abundavam novidades desse tipo, e os espectadores ficavam fascinados em conhecer em detalhes os últimos roubos, homicídios e invasões que ocorriam em seus bairros. Wallace Souza percebeu rapidamente que ali poderia haver uma verdadeira galinha dos ovos de ouro e começou a extrair todo o suco possível de um submundo de histórias marginais. Com o passar do tempo, seu programa foi se tornando cada vez mais extremo. O tom sensacionalista com que Souza relatava os casos fascinava o público, que podia passar horas ouvindo-o em uma espécie de transe mórbido. Dezenas de pessoas iam ao canal para presenciar as transmissões ao vivo e lentamente começaram a ter um papel-chave no estilo do programa. Os espectadores aclamavam Souza, aplaudiam suas opiniões e também lhe pediam para falar. Todos queriam participar, fazer parte, opinar e aplaudir seu ídolo. Outras pessoas o procuravam com pedidos desesperados. Filhos que estavam completamente perdidos no mundo das drogas, famílias ameaçadas de morte pelos narcotraficantes do bairro ou jovens que haviam sido alvejados em plena rua, por algum acerto de contas. As histórias do Canal Livre eram cada vez mais obscuras. E Souza sempre se comprometia a investigar a fundo. Ir ele mesmo ao local dos fatos e mostrar sem nenhum tipo de censura o que acontecia nas ruas. Conforme a popularidade e a audiência do Canal Livre foram crescendo, Souza começou a contratar mais cinegrafistas, produtores e repórteres que pudessem cobrir a enorme quantidade de histórias que chegavam até eles.
As imagens que retratavam eram de altíssimo impacto e não havia nenhum código de ética jornalística que os impedisse de mostrar na tela pequena todo tipo de aberrações. Cadáveres, sangue espalhado pelas ruas ou pessoas que acabavam de ser degoladas eram apenas a ponta do iceberg daquele show desvairado. Souza e sua equipe chegavam aos lugares incrivelmente rápido. Às vezes, nem mesmo a polícia estava lá ainda. Com as câmeras, eles entravam em um carro destruído que acabara de ser alvejado e mostravam o corpo de uma pessoa no banco da frente. Da mesma forma que podiam se aventurar entre os pastos até encontrar o cadáver de algum vizinho que lhes dissera ter encontrado minutos antes. Enquanto isso, a inovação crescia diariamente no estúdio do programa. Para contrastar com as imagens sangrentas dos celulares externos, Souza usava o estúdio para mostrar números de humor que incluíam bailarinas, esquetes com marionetes e até iniciativas solidárias para arrecadar fundos para o tratamento de alguma criança com uma doença crônica. De repente, Wallace Souza se tornou praticamente uma marca registrada. Era sinônimo de jornalismo do mais sensacionalista, sim, mas também de denúncia constante de uma sociedade vulnerável, abandonada pelo Estado. Ele era o símbolo de uma TV onde sangue e espetáculo superficial coexistiam. Mas tudo isso acabaria por revelar outra faceta, muito mais turbulenta e perturbadora, que ninguém parecia querer assumir até que as vítimas começaram a ser contadas às dezenas. Mas quem era realmente Wallace Souza? E do que ele era capaz para continuar sendo o homem mais poderoso dos meios de comunicação de Manaus? Como era de se esperar, Souza não demorou muito para fazer sua incursão na política. Sua popularidade era tamanha que aquilo parecia inevitável. Muitas pessoas não apenas o viam semanalmente, mas também o amavam, admiravam sua aparente bravura e o consideravam um justiceiro civil. Alguém que arriscava a vida para defendê-los e a quem deviam total admiração. O grande apresentador esteve primeiro vinculado ao Partido Liberal, de tendência conservadora, e depois ao Partido Social Cristão. No ano de 2002 foi eleito legislador e mais tarde deputado regional, mas nunca abandonou sua faceta jornalística. Enquanto seu poder político crescia rapidamente, ele se mantinha como o homem forte da TV com seu pitoresco e sangrento show televisivo. Suas transmissões ao vivo às vezes beiravam o bizarro, com brigas de soco limpo e constantes testemunhos de pessoas que choravam e expunham suas misérias diante das câmeras. Mas nada perturbava ou manchava a reputação de Souza, até que começaram a circular certos rumores. No meio jornalístico e nas ruas de Manaus, era sabido que um dos irmãos de Souza tinha um passado especialmente sórdido. De nome Ulisses, este irmão de Wallace sempre teve muitos problemas com o consumo de drogas. Certos seguidores de Wallace acreditavam que ele passou a denunciar criminosos como forma de fazer justiça pelo irmão. Contudo, não imaginavam a que ponto essa suposta sede de vingança poderia chegar. Com o tempo, outros membros da família Souza, incluindo irmãos e filhos, foram se juntando ao programa. E aconteceu algo lógico. Assim como o clã Souza começava a ganhar muita fama, também começaram a aparecer os inimigos. Familiares de Wallace e o próprio apresentador recebiam ameaças de morte quase diariamente. O homem se deslocava em um carro blindado e outros membros do programa também foram obrigados a se proteger diante do contínuo assédio dos criminosos que costumavam expor ao vivo e em direto. Criminosos que muitas vezes acabavam na prisão depois que um especial sobre eles era feito. A paixão de Wallace por sempre se mover ao limite teve um ponto especialmente dramático quando se ofereceu como mediador em uma tomada de reféns, já sendo um político em funções, e acabou saindo em um carro junto com o criminoso para garantir que ele não seria alvejado. As câmeras de TV capturaram os tensos momentos em que Souza esteve no carro do sequestrador, sob o olhar atento dos policiais que a qualquer momento poderiam receber a ordem de atirar neles. Por um segundo, todos que estavam sintonizados prenderam a respiração, esperando o pior. Mas Souza saiu ileso daquela operação e até apertou a mão do delinquente antes de descer tranquilo e sorridente do veículo. Tudo parecia estar sob seu controle e as coisas sempre davam certo para ele, até que um delinquente chamado Moa foi preso e começou a falar. E é assim que nossa história volta ao início. Moacir da Costa, conhecido como Moa no Associação Manauara de Proteção aos Animais Criminal de Manaus, estava com medo. Ele dizia que iriam matá-lo e pediu às autoridades proteção especial em troca de revelar um segredo espetacular.
Durante um longo interrogatório, os agentes da unidade antidrogas ouviram uma história que parecia tirada de um filme, com um cliffhanger que ninguém esperava ouvir. O famosíssimo, poderoso e amado pelo público Wallace Souza era, na verdade, o líder de uma organização criminosa. Segundo contou Moa, nesse primeiro momento, Souza era o cérebro por trás de uma série de crimes nas ruas de Manaus. Seu único objetivo era fornecer material para seus escabrosos relatórios televisivos. E assim ganhar peso e poder em uma cidade onde a lei parecia ter tirado uma folga. Moa afirmava que Souza havia pago para matar muitas pessoas ao longo dos últimos anos. E que ele, como bom assassino, havia cumprido, mas agora estava encurralado. O criminoso afirmava que esta era a simples e crua explicação de por que as câmeras do Canal Livre chegavam antes de todos ao local dos fatos. Souza nem mesmo precisava ter contatos na polícia ou hackear os sinais de rádio das forças de segurança. Ele tinha ido um passo além. Ele chegava primeiro porque sabia de antemão onde e quando os crimes que ele mesmo ordenava seriam cometidos. A notícia se espalhou rapidamente por todos os meios de comunicação do Brasil. O público estava dividido entre aqueles que viam seu ídolo se transformar no vilão mais temível e outros que acreditavam em sua inocência. Afinal, Moa não parecia uma pessoa particularmente confiável ou íntegra, era um criminoso e um assassino confesso. Que bem poderia estar respondendo aos interesses de alguém para tirar Souza do mapa público? Com essa premissa, o apresentador iniciou sua estratégia de defesa, primeiro na mídia e depois na justiça. Souza não evitou as câmeras e desde o início afirmou que estava sendo vítima de uma conspiração impulsionada pelos criminosos que havia prejudicado em sua carreira. E os políticos que se opunham à sua ascensão meteórica, todos sabiam que Souza, em algum momento, iria concorrer ao governo, e ninguém sabia ao certo qual poderia ser o limite de sua carreira política. Souza afirmava que os serviços de inteligência brasileiros estavam por trás da denúncia. Em certo ponto, começou a prever que em pouco tempo falariam dele como um herói morto. Uma teoria que seu próprio ambiente propôs. Apontava para uma rede de abusadores de menores que Souza investigou, incluindo figuras influentes na política local de Manaus. Além disso, rumores indicavam que Souza poderia ser nomeado ministro da Segurança em breve. E isso poderia inquietar alguns setores da política envolvidos com o crime organizado. Mas por mais que insistisse em sua inocência, havia outra coisa com a qual até aquele momento jogava a favor. Não havia provas de que ele e Moa se conheciam. Souza estava convencido de que isso jamais poderia ser provado, e assim a acusação cairia por seu próprio peso. E então, já com seu nome limpo, poderia ir para tudo, politicamente falando. Mas não foi assim. Quando Souza sentia que ia ganhar a batalha midiática, as redações de diferentes jornais locais começaram a receber todas ao mesmo tempo um envelope com evidência irrefutável. Uma foto mostrava dois homens sorridentes em uma piscina. Um era Wallace Souza, o outro era Moa. A queda do... Após sofrer um atentado na prisão e entrar no programa de testemunhas protegidas com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, surgiram outros criminosos que acusavam Souza. De repente, sua situação parecia dar uma guinada inesperada e violenta. Wallace havia passado de ser um jornalista reconhecido para um criminoso frio e calculista. O julgamento parecia estar logo ali na esquina e entre o depoimento de Moa e as fotos que provavam sua amizade. A condenação parecia um trâmite fácil de resolver, mas então houve outra reviravolta. Moa voltou a falar, mas para se contradizer completamente. Afirmou que tudo o que havia dito contra Souza era mentira e que a polícia o havia torturado para que declarasse contra o deputado e apresentador. Qual era a verdade? Mesmo para os investigadores mais envolvidos, Moa era uma testemunha errática e pouco confiável, mas era nele que toda a causa se sustentava. Se ele mudasse seu depoimento, não haveria mais provas contra Souza. Uma coisa era a foto na piscina, e outra muito diferente, era dizer que o jornalista havia mandado matar pessoas. Então, como numa tentativa de agradar a todos, Moa afirmou não conhecer Souza, mas sim seu filho Rafael, que deveria ser investigado. Aparentemente, o jovem era o elo-chave para aprovar a relação direta entre Wallace e os criminosos. Assim, o processo judicial foi impulsionado e novas detenções começaram. No começo de outubro de 2009, tudo pareceu desabar para a vida e reputação de Wallace Souza. Primeiro, ele foi destituído do cargo de deputado, perdendo a imunidade que o cargo lhe concedia. Horas depois foi aprovado um mandado de prisão, mas nesse momento Wallace já havia desaparecido. No dia 6 de outubro, a mídia de todo o mundo já o classificava como um fugitivo, mas seu filho Rafael estava sob custódia.
Uma grande operação foi montada para localizar o jornalista e ex-deputado. No entanto, tudo parecia em vão. Souza parecia ter desaparecido, e seus familiares temiam por sua vida. Ele vivia sob ameaça e passava por um quadro severo de depressão. Seus conhecidos diziam que, se pressionado, ele poderia tomar uma decisão drástica, repentinamente. Com as fronteiras fechadas e os lugares que frequentava vigiados, Souza permanecia escondido na casa de alguns amigos. Por meio de seu advogado, ele esclarecia à justiça que não se entregaria, até ter certeza de uma única coisa, que não o enviariam para uma prisão comum. Esse era o maior temor do jornalista em decadência. É que nas prisões estavam aqueles criminosos que ele havia denunciado em seu programa. Estava firmemente convencido de que, se pisasse em uma cela, seria morto em questão de horas. Assim, seu advogado negociou com os juízes e concordaram em enviá-lo para uma cela privada, isolada do resto dos presos, contanto que ele se entregasse. E foi exatamente isso que ele fez 4 dias depois de terem mandado prendê-lo. As imagens mostraram ele abatido e assustado, entrou no sistema penal ainda alegando inocência. Todos voltaram a ficar em frente às telas para ver seu rosto, mas já não o viam sorrindo e tendo controle absoluto do que acontecia ao redor. Queriam ver o que ocorreria no julgamento esperado. As águas se dividiam nas ruas. Todos se posicionaram sobre o assunto. Alguns protestavam com cartazes pedindo sua libertação, enquanto outros exigiam sentenças duras. Não ocorreria nenhuma das duas coisas. O julgamento contra Wallace Souza, seu filho Rafael e Moa, começou em 2010, enquanto uma sequência de testemunhas reforçava a acusação da promotoria. O assassinato do narcotraficante Caçula, que parecia envolver todos os acusados, monopolizava toda a atenção. Suspeita-se que Rafael Souza, filho de Wallace, atirou nele e que Moa o acompanhou em um carro alugado pelo apresentador de TV. Por que eles tinham se voltado especificamente contra Caçula? Porque ele era o traficante que fornecia drogas para o irmão viciado de Wallace há anos. Então, segundo eles alegavam, o jornalista havia planejado matá-lo para vingar seu próprio irmão. Diante de uma sala cheia com 200 pessoas e uma intensa cobertura da mídia, começou o que prometia ser um dos julgamentos mais impactantes da história recente brasileira. Havia apenas um ausente, o próprio Wallace Souza, poucos dias antes do início das audiências. O principal acusado havia sido internado no hospital por um quadro médico nunca totalmente esclarecido, mas que parecia estar ligado a uma doença crônica. Souza não pôde comparecer às sessões do julgamento, nem acompanhar de perto o desenrolar do caso no recinto. Com várias testemunhas afirmando coisas totalmente distintas entre si. Uma produtora do Canal Livre, Vanessa Lima, também foi presa sob a suspeita de que a gangue criminosa liderada por Wallace estendia seus tentáculos por toda a equipe de televisão. Mas muitas das testemunhas que apontavam para ela e outros repórteres do programa acabaram mudando seus discursos. Novamente as acusações de tortura e ameaças aos criminosos que falavam no caso. E manchavam um processo que parecia, no mínimo, cheio de becos sem saída. De março a julho de 2021, Souza ficou internado em terapia intensiva, até que no dia 27 de julho foi anunciado que ele havia morrido de um ataque cardíaco. Ele faleceu após uma cirurgia para tratar o acúmulo de líquido no abdômen, conforme o boletim médico. Para a família Souza, o homem já havia desistido há muito tempo. Ironicamente, Wallace Souza não chegou a ver o desfecho de uma das histórias midiáticas mais controversas do Brasil, a sua própria. Moa e Rafael Souza foram considerados culpados. O filho de Wallace recebeu uma pena de 9 anos de prisão e Moa somou essa condenação às várias que já tinha acumuladas. Nunca se saberá o que aconteceria legalmente com Wallace. Sua morte deixou em suspense o final de seu percurso judicial, apesar do escárnio público. Quando o caixão com seus restos chegou em Manaus, uma multidão foi recebê-lo no aeroporto. Foi organizado uma espécie de funeral popular espontâneo, onde ficou claro que ainda um amplo setor dessa parte do mapa o considerava um justiceiro. Ou, como ele mesmo havia antecipado, um herói morto. O que realmente aconteceu? Wallace foi um vilão impiedoso ou há nesta história outros tipos de nuances? O homem morreu, como afirmaram os médicos, ou aconteceu algo mais nos dias que passou no hospital? O que teria acontecido se esse sujeito tivesse conseguido ascender na política tanto quanto esperava? É verdade que após sua morte poderiam estar vinculadas altas esferas de poder que não queriam se arriscar a ter um falador ocupando bancos importantes? Muito ainda se especula a respeito e nada descarta que no futuro algumas causas sejam reabertas.
Enquanto isso, é provável que a maioria dessas respostas tenha sido levada pelo próprio Souza para seu túmulo prematuro. Um túmulo envolto pela névoa da corrupção, do encobrimento e da cumplicidade sempre latente que existe entre os criminosos e aqueles que dizem estar aqui para nos proteger.